Eu não sei se você viu, mas no sábado passado a Folha de São Paulo, sábado dia 19, a Folha de São Paulo publicou uma matéria no caderno Sobretudo sobre burnout. Chama "A sobrecarga combinada com a frustração profissional pode causar curto-circuito". Essa matéria aqui. Ai, sou eu! Eles me entrevistaram, assim como uma outra pessoa. E o que eu mais gostei dessa matéria foi que eu tenho uma frustração que é de ver toda a matéria, tudo que se escreve sobre burnout, sempre dar a entender às pessoas que o tratamento convencional, a que 99% das pessoas é submetido de procurar um psiquiatra, é o suficiente e o mais eficaz para a gente se recuperar de um estresse. Eu tô vendo na pele que isso é muito errado. Eu não consigo compreender como a maioria dos médicos alopatas acredita nisso ferrenhamente a ponto de desdenhar de qualquer outro tipo de diagnóstico ou visão. E aqui nessa matéria, eles dão um dado aqui, olha, eu acho que se fala ISMA. Eu sempre vejo escrito e nunca vi ninguém falando. Então eu acredito que seja ISMA, que é o International Stress Management Association. Traduzindo, aqui a Associação Internacional de, vamos dizer, Administração do Estresse, né? Da gente aprender a lidar com o estresse. E eles falam aqui o seguinte: quase metade desses profissionais que chegam a um burnout, quase metade desses profissionais desenvolve também depressão, o que dificulta ainda mais o diagnóstico. E aí abre aspas aqui para Ana Maria Rossi. A principal diferença é que o burnout é sempre relacionado ao estresse. Todo deprimido está em estresse, mas o contrário não é verdade. Todo deprimido está em estresse, mas nem todo mundo que está em estresse está deprimido. Essa é a confusão que se faz no diagnóstico de um burnout. Vocês não têm ideia a quantidade de relatos que chegam até mim diariamente, no e-mail ou nas redes sociais, através das caixas, como é que chama? Dos inbox, né? Do Messenger no Facebook e do Instagram. Relatos e mais relatos de pessoas que, independentemente do contexto de como se chegou a um burnout, mas a partir do momento que a pessoa teve o diagnóstico, o caminho é o mesmo. O médico, seja que médico for, alopata, encaminha essa pessoa a um psiquiatra. A pessoa vai ao psiquiatra e fatalmente recebe ali uma prescrição de antidepressivo. Às vezes tem ansiolítico, mas o antidepressivo sempre está lá. A pessoa se trata com esse psiquiatra e aí acontece uma dessas duas coisas. A pessoa se trata com o psiquiatra, ela vê uma melhora, a psiquiatra e paciente chegam à conclusão de que o quadro do burnout foi revertido e aí, meses depois, um ano depois no máximo, ela começa a ter de novo alguns sintomas como fadiga, como um desânimo, como algumas dores. A pessoa às vezes tem pico de pressão, o sistema autônomo fica um pouco maluco. E aí o psiquiatra geralmente atribui esses sintomas à ansiedade ou à depressão da pessoa e aumenta a carga do remédio ou troca de remédio. Ou, possibilidade número 2, ele encaminha para um outro médico, ou a pessoa procura o médico porque tem um sintoma X e o médico atribui aqueles sintomas a uma outra coisa. Porque, como eu já falei aqui, os médicos alopatas diante de um burnout, ou eles focam em um sintoma e querem tratar aquele sintoma como se fosse uma causa, aquela consequência como se fosse uma causa, ou eles dizem que é um problema de depressão ou ansiedade e te encaminham para um psiquiatra. Ou seja, o problema dessa pessoa não foi resolvido. E por que não foi resolvido? Porque ela não reequilibrou o corpo. Ela está tratando a sua saúde mental, mas ninguém está tratando das consequências físicas que o excesso de estresse gerou naquele corpo. Aquilo continua funcionando toscamente. 2, a pessoa procura o psiquiatra e faz o tratamento durante anos e não vê nenhuma melhora. E toda vez que ela fala, eu continuo exausta, eu continuo tendo dor, eu continuo chegando no meu trabalho ficando desesperada, eu continuo tendo problema para dormir, o psiquiatra coloca tudo na conta da ansiedade e da depressão. Essa pessoa não melhora. É a maioria dos casos que chegam até mim. E por que não melhora?
Porque ela não tem depressão. E quando a pessoa tem depressão, ela melhora da depressão. Mas e todos os outros 15 milhões de sintomas que a gente tem num burnout? Não tem como melhorar. É preciso que fique muito claro para você que ainda está procurando tratamento ou que ainda não chegou a um médico molecular. Eu vou falar pela bilionésima vez, mas eu acho importante, porque quanto mais a gente fala, mais conhecida fica a coisa e menos gente sofre por ignorância de quem está em volta dentro de um burnout. O estresse é emocional. A gente, quando está exposto a uma situação de grande sobrecarga num ambiente hostil, se a gente for inábil em administrar essas pressões, essas cobranças de fora e as nossas internas, se a gente se sentir frustrado e ressentido e achar que não está dando conta e não vir saída daquela situação, a gente vai acabar gerando um grande estresse para a nossa vida. Essa parte é a que a gente precisa tratar quando no burnout em um terapeuta e, em alguns casos, num psiquiatra. É a parte em que a gente precisa aprender a lidar com o que está acontecendo com a gente, na aceitação de que a gente gera estresse para a nossa vida, na aceitação de que a gente é inábil em lidar com muita pressão, muita cobrança e com assédio moral, com o nosso perfeccionismo, com o nosso vitimismo. A gente precisa aprender a detectar que tipo de comportamentos a gente tem no nosso dia a dia que acabam sabotando a nossa felicidade, a nossa leveza, né, no dia a dia, para que a gente não faça mais isso, para que a gente não reaja mais da mesma maneira, que a gente crie defesas e que a gente consiga impor limites e que a gente entenda como fazer para gerenciar a nossa vida e a nossa relação com a gente mesmo, com as pessoas, com o trabalho, enfim, de uma maneira geral, que a gente não gere tanto estresse para nós outra vez, para que a gente não caia doente de novo. Essa é a parte da terapia. E algumas pessoas precisam de um reforço de um remédio psiquiátrico, sim, porque tem um nível de ansiedade ou de depressão, ou as duas coisas, que atrapalham esse aprendizado, essa dinâmica, essa percepção, enfim. Cada pessoa é uma pessoa. Eu não estou dizendo em nenhum momento que não se deve ir ao psiquiatra. O que eu estou dizendo é que só o psiquiatra não resolve um burnout, mesmo em quem tem depressão. Mas esse estresse que veio de uma inabilidade emocional nossa gerou problemas de saúde físicos no nosso corpo. O nosso corpo, quando num burnout, está funcionando mal, está funcionando num modo de segurança. O nosso cérebro desligou a chave geral para a gente poder sobreviver. As adrenais estão colapsadas, a parte hormonal está inteira cagada, o sistema autônomo está pirado. A gente tem 1 milhão de sintomas que a gente pode fazer a terapia que for. Pode baixar Freud aqui e tratar a gente pessoalmente. Nenhum remédio, nenhum tratamento para a saúde mental vai resolver os problemas gerados pelo estresse no nosso corpo, fisicamente, em outros órgãos. É isso que precisa ficar muito claro. A gente precisa procurar sim uma terapia, mas a gente precisa procurar sim um tratamento médico. As duas coisas na paralela. Não funciona só ir ao médico ortomolecular. Não funciona só ir a um terapeuta. Precisa ser as duas coisas juntas. Isso é uma coisa que eu tenho certeza mega, uber, absolutíssima. 110% de certeza que é assim que funciona. Pela minha experiência, pelas pessoas com as quais eu falo todos os dias e pelos 3 milhões de perguntas que eu faço para o meu médico toda consulta. Quanto mais a gente vai entendendo, mais indignado a gente vai ficando com o comportamento dos médicos e de qualquer pessoa, mas aqui dos médicos é mais grave, que acha realmente que depressão e burnout são a mesma coisa. Então, não são. Temos aqui inclusive um dado publicadinho na Folha de São Paulo, que é a constatação do que eu observo e fico falando aqui. Nem todo mundo que tem burnout
tem depressão. Eu te digo até qual é o número, 48% das pessoas que têm burnout têm depressão, 52% não têm e são encaminhados para o psiquiatra para tomar antidepressivo da mesma forma. Alguém, por favor, me explica isso? Não faz sentido. Mas eu não estou aqui para dizer para você que a gente tem que comprar uma Kombi e ficar com um megafone na frente da escola de medicina. Não é isso. Eu tô aqui para falar o seguinte: nós precisamos resolver nossa vida. Se você tá num burnout, não adianta você ficar discutindo se o médico alopata acha, não acha, falou. Você precisa saber quem procurar. Procure um médico ortomolecular. Procure um terapeuta. Esses dois profissionais vão te orientar a respeito de uma necessidade ou não de você procurar um psiquiatra. E quando você procurar o terapeuta e quando você procurar o psiquiatra, tenha a certeza de que ele entende que burnout não é depressão, porque senão eles vão mais atrapalhar do que te ajudar. A coisa vai conflitar com o seu entendimento do físico e aí você vai acabar ficando desconfiado e a gente tem que confiar cegamente quase em quem está tratando a gente. Se a gente não confia no nosso terapeuta, se a gente não confia no psiquiatra, se a gente não confia no médico, como é que a gente vai fazer para aceitar esse tratamento? Como é que a gente vai fazer para ficar confiante de que vai dar certo? Então, assim, levante as informações que você precisa até você ter certeza do que está acontecendo, para você poder avaliar se o médico, o terapeuta ou o psiquiatra, ou seja lá quem for, está falando coisas que fazem sentido com o que você aprendeu até ali. Coisas que fazem sentido para você. Se as coisas que você fala fazem sentido para eles. Quando eu falo médico e falo psiquiatra, eu sei que são a mesma coisa, mas eu só quero deixar claro que é o tratamento da saúde mental e o tratamento dos outros órgãos, vamos dizer assim, do restante do corpo. Nem tão restante assim, porque no seu tratamento ortomolecular, com certeza ele vai contemplar substâncias que ajudem você a administrar a ansiedade e a depressão, principalmente a depressão que é sintoma do burnout. Mas, resumindo, o que eu queria dizer era: tá vendo? Burnout não é a mesma coisa que depressão, não caia nessa, faça o tratamento que é eficaz e não o que todo mundo acha que você tem que fazer. Tem que fazer sentido para você. Você é o responsável pelo seu tratamento, tá? Não é mais ninguém, só você. Vou deixar o link da matéria para quem não leu aqui no descritivo. Eu odiei essa foto, gente.